Salve, salve, Corinthians! Aqui quem fala é Fernando Martins em mais um Fala FM. Dessa vez, vamos repercutir um pouco do empate entre Corinthians e Red Bull Bragantino. Ou melhor, Red Bull Bragantino e Corinthians, que foi lá na casa delas, né? Para começar, eu acho que desse jogo eu quero ter um pouco de cuidado, né, para falar, exatamente porque a ideia era não vir aqui a cada jogo, mas estou vendo que vai ser difícil, né, porque cada jogo nos mostra uma coisa interessante. Agora, por exemplo, a gente tem um espaçamento entre o próximo jogo, que é um clássico contra o Palmeiras, então eu acho que é importante a gente falar desse jogo, até porque ele nos trouxe, nesse Campeonato Brasileiro, pela primeira vez, um adversário diferente, né? E eu acho que talvez seja esse tipo de adversário que a gente vai ter dificuldade ao longo do ano. Talvez o Palmeiras aposte um pouco nesse estilo de jogo para tentar nos complicar. Então, eu acho que é um jogo legal para a gente tentar destrinchar um pouco, né? E, claro, né? Quem assistiu o jogo viu que a gente teve um desempenho bem abaixo, né, do esperado. Acho que estava todo mundo esperando um desempenho bem melhor, principalmente depois das duas primeiras rodadas, contra o Juventude e contra o Real Brasília, né? Onde a gente teve dois jogos que o time teve uma postura diferente, foi legal de ver, acho que a gente conseguiu criar bastante e que deu uma renovada no ânimo ali depois da Supercopa que tinha feito, né? Que não tinha sido boa também. Então eu fiquei muito curioso, assim, né? De tentar entender o que foi tão diferente dessa vez, por que a gente teve tanta dificuldade, por que a gente sofreu nesse jogo e como isso foi conduzido, né? Tanto pelo Corinthians como por parte do Bragantino. E acho que tem uma diferença clara de cara, assim, né? No começo, antes de falar do Corinthians, eu acho que é sobre o adversário mesmo, né? Eu até comentei no Twitter que esse era o time mais organizado que a gente ia enfrentar e que ia ser um duelo interessante. Mas eu nem acho que, de fato, mais bem organizado ele é do que, por exemplo, um Juventude, assim. Mas a questão é que essa organização é muito diferente. E é uma organização que, para mim, né, eu acredito que é uma organização mais complexa. Aí se é melhor ou pior, eu acho que nem cabe muito assim, a comparação, porque vai muito de contexto. Mas, de fato, são organizações muito diferentes, assim. E essa organização do Bragantino é uma organização que parece que a gente tem uma outra... um outro tipo de enfrentamento, né? Como, claro, né? Então, o que é, né? O Red Bull Bragantino, o que ele faz de tão diferente dos outros dois primeiros jogos ali, do Juventude e do Real Brasília? Acho que a começar, o principal de tudo, o mais óbvio ali de se ver, é que o Bragantino já não é nem de hoje, né? Com o Humberto Simão aí, que é um grande técnico, ele é um técnico corajoso e que marca lá em cima. O primeiro tempo, para mim, foi um nó tático do Humberto Simão em cima do Corinthians de Lucas Piscinato, né? E por quê? Porque eu tava tentando entender, né? O que aconteceu nesse jogo, eu baixei o jogo aqui, fico reassistindo e assisto e reassisto, tentando entender para absorver, né, o que aconteceu de fato. E fiz algumas anotações aqui, pausei, voltei, todo lance que eu achava interessante dava uma voltada. E é isso, assim, acima de tudo, o Bragantino, ele marca muito lá em cima, ele pressiona bastante, é um bloco alto, especialmente no primeiro tempo. É um esquema tático que elas jogam um 3-5-2 e que quando elas precisam, as duas laterais baixam, a Tamires, né, de um lado de um lado, a Carol Tavares do outro, e ajuda ali junto com as zagueiras, né, com a Débora, enfim. Então, é um time que vem com essa postura, um 3-5-2 ali, um 3-4-1-2, eles jogam muito adiantado, assim. Então, o Corinthians tentava fazer a saída de bola, o time das Bragantinas já vinha no nosso campo, nos pressionava ali para que a gente não tivesse a mesma facilidade de saída que teve nos outros dois jogos. Então, vou até colocar aqui na tela para vocês verem, quando tanto o Juventude da segunda rodada quanto o Real Brasília da primeira, eles já começaram o jogo
lá atrás, né? Com o ônibus estacionado para tentar sofrer o mínimo possível e ficou esperando o Corinthians. E nisso, as nossas defensoras podiam trabalhar bastante a bola, conduzir, trocar passes, aí a volante, né? Quem quer que seja, né? Como a gente comentou no episódio anterior, vinha buscar a bola na zaga, caminhava com a bola, lançava, e muito pouca pressão no portador da bola, né? Então, o que pessoal que é da análise tática aí gosta de chamar de bola descoberta, né? A gente tinha muita bola descoberta nesses 2 primeiros jogos, porque a pressão ali, quando a gente estava com a bola, ela não era muito forte, né? Então, isso dava bastante liberdade pra gente criar com calma. E aí, claro, beleza, às vezes ficava nessa, num jogo que circula, que não é tão rápido, mas a gente ficava com a bola e desse jeito a gente criou muito, né? E aí, o que é muito diferente nesse jogo contra o Red Bull Bragantino era o contrário. A gente ia tentar fazer a saída de bola, elas já se posicionavam lá na frente, quase que o time todo dentro do nosso campo, já sempre combatendo, já sempre de olho numa segunda bola ali. Quando, por exemplo, uma zagueira lançasse, elas brigavam bastante por essa segunda bola. E o que aconteceu foi que a gente não teve esse conforto para sair jogando. E os 2 primeiros gols do jogo, que foi os 2 gols do Bragantino, 2-0 no Bragantino ali, foram erros de saída de bola nossos, né? Então, se você pega ali nos 15 minutos, né, quando o Bragantino fez o primeiro gol, a Thaís, ela erra o lançamento, né, a Thaís Ferreira, que tá tentando ainda se recondicionar, ela ficou 6 meses sem jogar, né, até mais de 6 meses, ficou metade do ano inteiro passado sem jogar e agora tá voltando aos poucos. Ela fez um jogo bem ruim, especialmente com bola. Então ela errou bastante nessa saída. Nesse gol a Thaís erra o lançamento, né? Aí tem uma disputa no meio. O Bragantino já tenta forçar o passe logo de cara, né? Já tenta atacar na nossa última linha, já lança a bola, como de costume já, como a gente já observou nos outros jogos, sempre tentando aproveitar a janela entre a nossa defensora pelo lado esquerdo e a nossa lateral esquerda, que é um ponto fraco identificado desse time, né, pelos nossos adversários, estão tentando muito explorar isso. Então, logo que o Bragantino recupera a bola, já lança ali naquele espaço, e aí a Marisa tenta saltar para dar o bote, ela erra esse tempo, né, também vai mal nesse bote, e a jogadora a Paulina, né, ela sai de cara pro gol e avança, a gente não consegue dar conta. Também acho que tem um erro da Nicole de posicionamento, ela tanto poderia estar mais à frente, e assim que saísse esse passe, ela tentasse correr para tirar essa bola, né? E por que eu acho isso? Não é nenhuma opinião minha. Eu acho que essa é uma opinião até da Juliette, que estava em campo. Quando a bola sai dos pés da jogadora e a gente erra ali o bote, a Marisa erra o bote, passa também no meio da Juliette, nenhuma das duas faz a falta, a Juliette olha para trás tranquila, como se ela esperasse que a Nicole tivesse vindo. E aí a hora que ela vê que a Nicole não tá vindo, ela sai correndo. E aí já não dá mais tempo, né? E aí tanto a Nicole não saiu do gol, quanto ficou bastante parada, né? Acho que depois ela podia ter saído de novo quando ela dá a segunda adiantada, mas a Nicole escolhe ficar parada e não fecha bem o seu canto, né? Então ali as câmeras do jogo são muito ruins, inclusive para várias situações do jogo é difícil avaliar algumas coisas, porque a transmissão desse jogo foi bem ruim, né? A transmissão caseira do próprio Bragantino, mas aparentemente sem ter uma câmera de trás parece que a bola nem é finalizada tão no canto, nem passa tão perto da trave, e mesmo assim a Nicole ali ela não estava talvez no melhor posicionamento para fazer essa defesa, né? Então foi um conjunto de erros ali que aconteceu, que já saiu o primeiro gol logo aos 15 minutos, né? Então acho que tem essa questão já de cara, né, de novo a gente sendo explorado pelo lado esquerdo da nossa defesa. Eu queria muito que esse time jogasse juntos, com a Juliette e a Tamires jogando juntas, né? A Juliette inicialmente foi escalada como lateral esquerda e a Tamires como ponta esquerda. E eu achei que por essa formação a Juliette ia ficar um pouco mais. E a Tamires ia fazer mais essa amplitude, fazer as jogadas pela ponta e não ia ter tanta necessidade da Juliette passar. Mas não foi isso que a gente viu em campo, pelo contrário, logo de cara a gente viu que a Juliette toda vez ela saltava bastante, ela tentava apoiar com a Tamires, às vezes a Tamires pisava para dentro um pouquinho e a Juliette já passava pelas costas para tentar receber algum passe. Então acabou que não mudou muito essa questão da Juliette avançar muito à frente, né? E nisso
tá acontecendo isso nesses jogos aí, que é os times tentando explorar esse lado esquerdo nosso, né? Eu acho que, como eu já falei em outros episódios, eu acho que eu vou falar bastante sobre isso nos próximos meses, o quanto esse time vai sentir falta das jogadoras que a gente perdeu aí, né, na janela, e isso faz parte, né? Mas de que talvez a gente pudesse ter prestado um pouco mais de atenção nas características dessas jogadoras para fazer uma reposição talvez que não nos prejudicasse tanto, né? Então a Isabela, para mim, maior perda da temporada. Eu acho que ela é uma jogadora que todo mundo subestimou o ano inteiro, que ninguém dava muita importância. Teve gente que acha ela ruim porque errava um passe aqui, outro passe ali. Mas a gente que estava ali no campo sempre, a gente que via treinamento, a gente sabia da importância dessa jogadora, especialmente na parte defensiva do jogo, também na bola aérea muito forte, força física. Então, era uma jogadora que eu sabia que quando saísse a gente ia sentir muita falta e tá sendo pior do que eu imaginei, assim. Então, é uma jogadora que talvez ela passasse despercebida quando a gente tinha posse da bola e quase sempre era muito constante, mas era uma jogadora essencial no sem bola, né? Tanto que, mesmo quando ela não era tão titular, quando ela era reserva mesmo, em 2023, quem é que foi escolhida pelo Arthur para entrar na final da Libertadores e marcar a principal jogadora adversária, a Bia Zanerato, né? Na final ali contra o Palmeiras, foi a Isabela e fez um trabalho excelente, tanto que foi muito elogiada após esse jogo. E no ano seguinte, 2024, já sem Arthur Elias e sua comissão, a Isabela virou titular de vez e foi isso, cara. Enquanto muita gente ficava pedindo a saída dela do time, a gente ali, eu, né, no caso de dentro ali, eu só ficava, caramba, isso não faz sentido, assim, quando ela sair vai ser difícil. E é o que tá acontecendo, né? E aí, para ajudar, sai também a Yasmin, que era uma peça ofensiva muito importante, era uma jogadora de bola parada fantástica, né? A melhor do país, na minha opinião. E a gente, claro, está sentindo muita falta disso, mas era uma jogadora que tinha atributos defensivos muito mais consolidados do que a Juliette e a Tamires, né? Especialmente por idade também, né? A Yasmin, que era alguns anos mais nova que essas duas jogadoras. Então, né, fisicamente também estava muito bem e que várias vezes, por exemplo, com o Arthur Elias, acabou jogando de zagueira, jogando como uma lateral base, construindo de trás. Quando ela jogava com a Tamires, era muito mais interessante o equilíbrio que acontecia ali. Claro que ainda, né, pode ser que Juliette e Tamires tenham mais momentos juntas em treinamento, em jogos, e elas consigam desempenhar esse entrosamento de uma outra forma, né? Então, tudo isso aqui que a gente está falando pode ser até precipitado, pode ser que desenvolva, mas é algo que vai ter que ser trabalhado pela comissão aí nesse futuro próximo para que a gente não seja tão prejudicado, né? Então, acho que isso é um ponto de atenção muito importante para ficar de olho, né? De achar esse equilíbrio defensivo pelo lado esquerdo. E aí foi isso, o jogo continuou ali, a gente estava tentando se achar no jogo, não estava conseguindo. Bragantino muito consolidado nas suas ideias, pressionando forte, quando recuperava saía rápido, sabia muito bem o que queria na partida, o Bragantino. Então eu acho que isso acabou fazendo a completa diferença assim, no jogo, né? Enquanto a gente ainda estava tentando achar onde estava o espaço, onde que a gente poderia atacar de alguma forma, o Bragantino estava ali, já bem objetivo no jogo, e aí 8 minutos depois do primeiro gol sai o segundo gol, que é mais uma vez a Thaís erra de novo na saída de bola, e o Red Bull já recupera a bola no nosso campo de ataque, com bastante gente no setor ofensivo, até não sai de primeira ali o lance, aí a bola cai ali pela direita, acho que com a Carol Tavares, né, e a Dai, ela tá ali na segunda linha de 4 pela esquerda, acaba que é ela que vai dar o combate na Carol Tavares, e é um combate também, um duelo que, na minha opinião, foi um duelo mal executado, e a Carol Tavares, com um drible simples, tira a Dayana da jogada e, livre, faz o cruzamento para dentro da área, e aí também, de novo, né, mais uma sucessão de erros ali. Então erra a Thaís Ferreira no lançamento, aí a Dayana é facilmente driblada, e aí a Marisa perde a disputa na primeira bola, depois a Paulinha erra no tempo de bola, ali quando a bola já está passando ali pela nossa área, a Paulinha erra o cabeceio, a jogadora do Bragantino dá uma bicicleta para trás, num movimento inclusive parecido com o da Jaqueline no 2-0 do Juventude, né, no segundo gol nosso,
E então a bola volta para a área, a Marisa perde de novo a disputa para a mesma jogadora, né? Agora, claro, ela está em desvantagem porque a jogadora do Bragantino vem correndo de frente, enquanto a Marisa está ali, né, com os 2 pés no chão. Ela salta bem, mas não consegue ganhar a disputa de novo. E 2-0 para o Bragantino, né? Então foi bem difícil aí esses primeiros 23 minutos aí. Para mim, a gente tomou um nó tático, assim, porque a gente não sabia o que fazer, a gente não estava sendo efetivos nas nossas ideias, enquanto o Red Bull sabia muito mais do que a gente o que queria fazer, como ia fazer, e executou isso de forma objetiva, de forma eficaz, né? A gente tem outros exemplos, né, de saídas erradas. Vou até pegar aqui meu papelzinho aqui para lembrar de anotações aqui, acho que aos 27, se eu não me engano, então vamos colocar na tela aí, aos 27, uma nova saída interceptada, que poderia ter sido outro gol delas. A gente pode ver aí também no lance seguinte que o Red Bull não baixa essa marcação, continua marcando bem alto o nosso time, então você vê que é uma característica da equipe, e que mesmo com 2-0 no placar, elas não estavam dispostas a mudar isso, né? E isso meio que caracterizou o primeiro tempo todo, né? Eu acho que uma coisa também que chamou a atenção desse jogo foi como a Day Rodrigues, diferente dos outros 2 primeiros jogos, onde as nossas meio-campistas tinham liberdade para descer, vir buscar a bola atrás, nisso a Day ela acabava subindo bastante, apoiando de outras formas do que não ficar ali na posição de origem dela como primeiro volante, né? Nesse jogo, a gente viu ela muito mais presa nesse setor. Então, quando a gente tentava fazer a saída de bola ali com nossas 4 defensoras, a Day era a jogadora do meio-campo mais próximo, ela não fazia troca com outra jogadora do meio-campo. Às vezes, a Duda ficava do lado dela, quase sempre foi a Duda Sampaio que ficou do lado dela, mas ela não subia. Então, isso foi uma característica curiosa, porque para mim essa tinha sido uma das principais virtudes nos outros 2 jogos, né, do Brasileirão. E agora não aconteceu rotações em quem baixava para buscar essa bola. E o que acontecia era que a gente estava com uma saída de bola muito fraca, né? Então foi isso, a Thaís Ferreira errando passes, a Marisa também sempre pressionada ali, as nossas 2 laterais sofrendo muito para também fazer a saída de bola, e quando elas tentavam encontrar meio campista mais próximo era a Day, não era uma Duda Sampaio, não era a Andressa Alves, enfim. Eu acho que isso poderia ter acontecido mais vezes para a gente tentar qualificar essa saída, né? Claro que o próprio Bragantino ele força um pouco isso, né? Porque como ele está marcando alto, as nossas jogadoras não têm espaço ali, né? Então os times anteriores que estavam marcando baixo, se por exemplo a Duda Sampaio e a Andressa Alves ficassem mais à frente, elas iam ficar encaixotadas por essas linhas fechadas num bloco baixo do time adversário. Então para elas era interessante escapar dessas linhas, né? Mas eu acho que ainda assim, com um time alto como o Bragantino, essa rotação ia ajudar a gente a encontrar uma saída mais qualificada que talvez ajudasse a gente a ter um melhor caminho dentro do jogo, né? Acho que a Day teve, ainda assim, mesmo ela ficando na saída de bola, numa posição que eu gostaria que tivesse, né, rodado um pouco mais, ela teve um papel importante quando a gente estava sem bola. Ela recuperou 2 bolas ali em momentos diferentes mais ou menos no fim do primeiro tempo, que quase geraram gols. Acho que as nossas principais chances de gol foram nesses 2 lances, com a Day roubando a bola e a gente conseguiu ali finalizar, né, depois de uma roubada de bola dela. E no finalzinho do jogo, eu acho que a gente teve um exemplo ali de como fazer essa saída de bola. Vou até abrir aqui para eu poder lembrar, mas foi aos 49 minutos. Então, no finalzinho do primeiro tempo, acho que teve um lance que mostrou bastante o que poderia ser um caminho para a gente no segundo tempo de como furar essa marcação do Bragantino, né? Foi um lance em que a Duda Sampaio tocou na Marisa. A Marisa achou um bom passe na Juliette. Juliette tabelou com a Andressa Alves e a Juliette encontrou a Tamires um pouco mais à frente, né? Foi uma jogada muito rápida de tabela que a gente conseguiu chegar no último terço de uma forma efetiva. O lance não virou nada, mas foi bem interessante ver como a gente saiu ali da nossa zona defensiva, né, na primeira fase de construção. A gente tabelou pela segunda fase e rapidamente a gente alcançou a área adversária ali, né? O lance poderia ter resultado em uma ação mais eficiente de finalização, mas foi interessante, eu acho que foi um lance que poderia ser usado no intervalo como exemplo do que fazer no segundo tempo, né? Então, acho que foi isso, foi um primeiro tempo muito ruim nosso, que eu acho que praticamente todas as nossas jogadoras tiveram uma atuação bem questionável. Acho que
A Tamires teve alguns bons momentos, especialmente no ataque, né? A Dai roubando 2 bolas ali, foi interessante. A Marisa foi a defensora que teve a melhor saída de bola, né? Como sempre. Mas as laterais não foram bem. A Thaís Ferreira, né? Envolvida ali na saída de bola errada dos 2 lances dos gols. E foi isso, assim, né? Então, o primeiro tempo, assim, de certa forma, até desastroso. E então a gente volta para o segundo tempo já bem diferente, né? A começar com as substituições aí que a gente fez já no intervalo, que a gente colocou a Thaís Regina no lugar da Paulinha, a gente colocou a Zanotti no lugar da Juliette e a Ariel Godoy no lugar da Andressa Alves, né? Então, qual seria a ideia para esse segundo tempo, de acordo com o que a gente vê por essas substituições, né? A gente tirou as 2 laterais, que faziam a linha de 4, voltamos a ter 3 zagueiras, e a partir daí a gente ia jogar fazendo a saída de bolas 3 zagueiras, claro. Aí a Jaqueline ficou encarregada em ser ala pela direita, a Tamires a ala pela esquerda, né? Então, acabou que o time ficou um pouco penso, assim, na minha opinião. Teve momentos em que a Marisa ficava quase como uma lateral esquerda. Era um trio de zaga meio torto, que a Marisa tentava fazer mais a proteção da Tamires ali, acho que até pelo contexto do jogo e de como a Carol Tavares estava nos trazendo problemas ali pela direita, né? Como os 2 gols ali teve uma participação mais efetiva por esse lado do campo, né? Então a ideia era essa, assim, né? Proteger o nosso lado esquerdo um pouco mais, a Marisa dando bastante atenção ali, a Thaís Regina pelo meio e a Thaís Ferreira aberta pela direita. Eu achei interessante porque eu tô gostando muito da Thaís Regina com a bola nos pés, assim. Acho que ela tem feito as jogadas mais interessantes junto com a Marisa, né? Claro, porque a Marisa sempre tem algum lance importante no jogo, mas a Thaís Regina se mostrou exatamente essa jogadora que também consegue quebrar essas linhas, né? Então ela teve 2 passes diferentes no segundo tempo, que praticamente foram passes que cruzaram o meio-campo todo e encontraram uma atacante nossa pelo meio. E isso é uma coisa, né, um atributo muito importante para jogar quando a gente precisa chegar no ataque de forma objetiva, de forma eficiente. Quando o adversário está marcando bem, você tem uma jogadora que tem a capacidade de quebrar essas linhas de marcação, né, e já nos colocar numa possível vantagem ali pelo meio de campo, né. Então a Thaís Regina foi essa jogadora, gostei muito ali dela com bola. E aí o que aconteceu foi que também, né, claro, pelas trocas, nosso time ficou mais ofensivo. E o Bragantino também, naturalmente, né? Seja pelo contexto do jogo, seja por cansaço, seja também porque o Corinthians, né, avançou o seu time e acaba que essa posse de bola e posicionamento do time, você vai ficar num bloco médio, né, num bloco alto, num bloco médio ali, como foi com o Bragantino, ele acaba sendo um cabo de guerra, né? Então uma equipe tá puxando daqui, a outra equipe tá puxando de lá. Então, muitas vezes quando acontece isso, não é como muita gente pensa, o Bragantino deu o campo pra gente jogar e a gente buscou o empate. Tipo, não, o Corinthians conquistou também esse campo, né? E o Bragantino acabou saindo ali de um bloco mais alto para um bloco que ficou na maior parte do tempo um bloco médio no segundo tempo. E a partir daí a gente começou a ter um pouco mais de posse de bola, nossas zagueiras também passaram a trabalhar um pouco melhor a nossa saída de bola, a gente passou a ter uma pessoa mais no meio de campo, né? Tendo as 2 alas jogando bem espetadas e 3 zagueiras atrás, então a gente não saía mais com 4 jogadoras, a gente saía com 3. Então a gente começou a encontrar alguns espaços, né? Acho que eu notei que em alguns momentos a gente perdeu um pouco de amplitude pela esquerda ali, né? Um pouco de largura do campo, porque a Tamires acabava entrando, construindo um pouco por dentro. E a gente não tinha uma jogadora que abria o campo pela esquerda. Isso só foi acontecer mais pra frente, né? Quando a Eudmila entrou em campo, exatamente no lugar da Tamires. E aí, inclusive, no outro jogo, tinha acontecido bastante em vários momentos, né? Tinha acontecido em vários momentos. Quando a Robledo estava em campo com a Jaque, delas trocarem de posição, né? E aí agora, como a Tamires estava na ponta esquerda, ela não tem muito cacoete de jogar pela direita. Então, até os 37 minutos do segundo tempo, não teve essa inversão que muitas vezes muda ali, né? O comportamento da defesa, enfim. Umas vezes, por exemplo, a Jaque, que é destra, jogando pela direita, quando ela caía para a esquerda, em vez dela ir para a linha de fundo, ela vai cortar para dentro, né? Então isso muda bastante coisa, assim, né? Parece pouco, mas muda. Mas como a Tamires acaba sempre jogando pela esquerda, não teve essa troca. Aí quando a Tamires sai e entra a Eudmila, aí sim a Jaque foi para a esquerda, depois Jaque na direita, Jaque na esquerda, enfim. Acabou tendo mais essa troca que eu acho que ajuda nessa dinâmica. Enfim, né? Mas antes disso, foi isso, assim, a gente ficou tentando pressionar, tava difícil, um jogo muito disputado. E aí aos 35 minutos,
que aconteceu, a Jaque, né, a que mais arrisca ali, tem sido a jogadora, né, ela que estreou na rodada passada, para mim tem sido a nossa jogadora mais interessante de ataque. Claro que a Vicky, né, sempre muito decisiva, fazendo os gols, como foi no jogo passado, mas isso é o faro de gol dela, assim, né, e que vai acontecer muitas vezes quando uma jogadora no momento anterior fizer algo de diferente, né, para abrir essa brecha para ela poder aproveitar essa característica dela de ser oportunista, né? Então a Jaque, para mim, é uma jogadora que a partir do momento que ela está em campo, acontecem coisas diferentes, né? Seja um chute de longa distância, como foi no jogo contra o Real Brasília, seja numa jogada de efeito um drible, por exemplo, ganhar uma jogada pela lateral, fazer um cruzamento, como foi aos 35 minutos que saiu o nosso gol, né? Então a Jaque cruzou, a Johnson tentou de cabeça, né? Ali disputou, conseguiu cabecear, a goleira Thalia, né, do Bragantino, fez uma boa defesa e a bola sobrou no pé da Tamires, né, antes dela sair, um pouco antes dela sair, Tamires diminuiu o placar e que nos motivou a continuar tentando se recuperar nesse jogo, né. Pouco depois ali teve um pênalti ali, né, acho que todo mundo falou bastante, até o narrador do Bragantino falou que para ele foi mão, achei curioso essa cena, né. E realmente ali parece que a bola bate na mão da jogadora do Bragantino de forma bem questionável e a árbitra não vê. E tempos depois a gente acaba tendo um pênalti marcado a favor também por mão dentro da área. E esse pareceu muito menos pênalti do que o primeiro, né? Então talvez ali uma forma de compensar o primeiro erro. A árbitra acabou apitando, né, a penalidade máxima. A Vicky pegou a bola, Vicky ia bater primeiro, como sempre, né? Geralmente é a Vicky que faz a cobrança. Teve uma conversa ali com a Zanotti pareceu mais confiante, pediu para bater, bateu e fez o gol do empate já no finalzinho do jogo, né? E as jogadoras do Bragantino ficaram revoltadas com isso e também para fechar essa revolta no último lance do jogo, a equipe do Bragantino saindo no contra-ataque correndo, faltando 10 segundos ainda, pelo menos de acordo com o relógio da transmissão. A árbitra apitou e finalizou o jogo ali e não deu a chance do contra-ataque. E aí as jogadoras do Bragantino ficaram revoltadas assim. Então, né, a gente lamenta aí, né, quando acontece esse tipo de erro, mas sorte do Corinthians aí que conseguiu empatar o jogo nessa, né? Claro que teve o pênalti antes que era para ter sido marcado, talvez a história fosse outra. Mas, enfim, esse foi o cenário do jogo, né? Acho que também vale ali comentar rapidinho quando a Dai sai aos 27 minutos para entrar a Johnson. Johnson, né, uma jogadora que briga ali, que dá presença diária muito mais do que qualquer outra jogadora do elenco. Então ela tem se mostrado muito interessante para pelo menos entrar assim durante o segundo tempo. Mas talvez até para começar alguns jogos, né? A gente, em alguns momentos como esse que a gente está atrás do placar, ou em jogos que a gente vai ter que ficar martelando para furar uma defesa que está jogando mais baixo, uma jogadora como a Johnson, que briga, disputa, cabeceia, que abre os braços, protege, que segura alguém nas costas, né? Com a força física que ela tem, pode ser muito interessante. E não foi diferente nesse jogo. Ela que faz o cabeceio ali que resulta na bola que vai sobrar para Tamires ali no primeiro gol. Teve em outros momentos ali, ela teve sua chance, teve um momento ali que ela recebe uma bola de fora da área numa sobra, tenta fazer o bate, chuta para fora, mas foi um lance importante também do jogo. E também, né, e foi isso, assim. Aí antes do segundo gol teve uma bola na trave da Zanotti, pós-escanteio, né. Foi um lance ali de muito perigo, mas logo depois teve o pênalti e a gente buscou o empate, né. Então, foi isso, né, foi isso que o jogo nos apresentou. Eu acho que mais do que a gente ficar dando a nossa opinião de que é um erro, o que não é, criticando o técnico, pedindo cabeça de técnico, eu acho que a gente está aqui para tentar entender o contexto do jogo, o que foi nos apresentado. E a conclusão aí para mim foi essa, né? De como um time que vem para jogar num bloco mais alto, como ele nos apresentou muito mais dificuldades do que os times que estavam jogando lá embaixo, né? Então, é bom, é uma lição pra gente. Acho que era uma coisa que a comissão técnica anterior falava bastante, que nessas ocasiões o momento de errar é esse, a gente não pode errar lá na frente. Se a gente vai ter dificuldade contra um time que está jogando alto, é nesse momento para a gente pegar esse jogo, estudar, entender quais são as alternativas, como as características das novas jogadoras podem se encaixar, né, nesse tipo de enfrentamento. E fica um alerta aí para o jogo o nosso próximo jogo, né, contra o Palmeiras, vai ser na nossa casa. O Palmeiras não tem sido um time que nos pressiona tão alto como provavelmente o Bragantino foi nesse jogo, mas talvez, né, claro, eles vão assistir esse jogo, assistiram esse jogo, vão analisar esse jogo por muitos e muitos dias, né,
lembrando aí, né, que os times, por mais que as pessoas às vezes esqueçam, os times têm analistas táticos, mais de um na maioria das vezes, né? Futebol feminino quase sempre é um, mas enfim, às vezes o auxiliar ali, técnico também pega jogos para fazer avaliação, para avaliar um adversário, enfim. Então eles vão estudar esse jogo, vão perceber nossas falhas, vão perceber que os adversários estão tentando nos explorar pelo lado esquerdo, vão perceber que nos marcar lá em cima nos coloca em dificuldade, né? Que tirar a nossa tranquilidade na saída de bola atrapalha toda a nossa construção de jogo, que vai resultar em ter muito menos chance de gol, como foi nesse jogo. Então acho que a ideia desse jogo, né, da percepção desse jogo é essa, assim, é o que a gente pode aprender desse jogo, dessa situação que foi colocada pra gente e como a gente pode enfrentar ela de uma forma mais interessante, né? Então é isso, assim, de observar e tentar aprender com nossos erros, aprender onde a gente não conseguiu superar o adversário e tentar fazer um jogo melhor diante do Palmeiras aí, sem deixar com que essas fraquezas sejam expostas e sem deixar que o adversário possa nos trazer problemas, né? Com esse tipo de posicionamento, por exemplo, de jogar com o bloco mais alto, de ser um time mais pressionante. Então, é isso, assim, o que eu queria trazer é isso. Acho que não tem caça às bruxas, não tem que ficar criticando nem Thaís Ferreira, que esteve envolvida diretamente na perda da posse de bola dos 2 gols do Bragantino, assim como não crucificar a Nicole, não crucificar a comissão técnica. Eu acho que são situações difíceis, foi um jogo difícil. A gente, nos últimos anos, tem tido sempre dificuldade para enfrentar o Bragantino, né? São muitos jogos de 1-1, 1-0, 2-1, sabe? Então, cada vez mais o Bragantino vem se tornando um time organizado e com ideias bem consolidadas de jogo, desde quando era a Rosana como técnica, né? Que saiu para a seleção. Então, acho que fica aí o aprendizado, assim, que a nossa comissão, né? Que as atletas possam olhar para esse jogo e tirar coisas boas disso, tirar também, pegar as coisas ruins e transformar em coisas boas, que a gente possa confiar no trabalho que está sendo feito, para que seja diferente lá na frente, né? Não acho que pedir uma troca de técnico nesse momento vai ajudar, acho que só vai piorar. Acho que é diferente, né, do futebol masculino, que a gente fica pedindo troca de técnico a cada derrota. A gente tem que tentar criar uma mentalidade diferente no futebol feminino de dar o tempo que tem que ser dado. Não acho que trocar a comissão nesse momento da temporada vai ajudar o clube, pelo contrário. Acho que é uma coisa difícil e acho que no futebol de mulheres isso acaba tendo até um outro peso, porque a relação vestiário, a relação de intimidade, de confiança, ela tem um outro tempo, por várias questões envolvidas aí que a gente conhece bem. Isso daria um outro podcast, né, de falar sobre isso. A gente, né, de fato, até lamenta a presença de poucas mulheres nas comissões técnicas do país todo, mas que eu ainda estou aqui dando confiança e o apoio de que o trabalho pode ser revertido, que a gente pode observar os erros e evoluir, né? Não acredito em imediatismo, acho que o trabalho é um processo e o que a gente vai passar nesse começo de Brasileirão é o que está aí exatamente para a gente entender e para nos dar casca para jogos futuros, que serão jogos de fato importantes da temporada, de mata-mata, enfim, que até que a gente não foi bem no primeiro mata-mata do ano. Então, que essa sequência de Brasileirão aí seja, claro, para a gente, né, conquistar a liderança ali, como a gente quase todo ano consegue, para jogar os jogos em casa quando chegar no mata-mata, mas que, acima de tudo, seja um lugar ali, um laboratório para a gente evoluir ao longo da temporada, para conhecer as novas atletas, que não é fácil você ter uma troca de 10 atletas entre praticamente 30 aí, né? Foi 1/3 do elenco praticamente foi trocado, então vão ter dificuldades mesmo. Parece que não, mas é isso. Os 3 primeiros jogos da temporada da Supercopa são jogos malucos ali, com pouco tempo de treino ainda, com adaptação, e já vem um mata-mata, jogo que se você perder tá fora, então é um emocional muito alto. Eu não gosto nem de levar muito em conta o que foi apresentado nesses 3 primeiros jogos, então se você tirar eles dessa conta, é só o 3º jogo do ano, assim, né? Claro que, né? Mesmo se for o 6º, contando com eles, ainda é muito pouco. Ainda tem muito pra gente evoluir nessa caminhada. E como a gente já falou, né, lá no primeiro episódio, esse é o elenco que o Lucas montou, que a comissão montou, confia. Eu espero que a gente esteja de olho em possíveis reforços para posições que a gente está tendo dificuldade, né? Em especial, aí, como eu falei, achar uma substituta, uma jogadora com características parecidas da Isabela, para poder a gente montar um esquema
ter alternativas, né? De ter uma lateral um pouco mais defensiva, né? Claro que é difícil achar uma jogadora com aquela qualidade toda, especialmente que joga dos dois lados, mas acho muito importante que a gente esteja de olho no mercado para isso. Espero também que a gente esteja de olho no mercado para achar uma camisa 9 que possa vir investir e jogar, colocar essa responsabilidade ali e bater de frente e ser eficiente no que a gente precisa para converter nossas chances em gol. E de resto é o trabalho do time mesmo, é dar tempo ao tempo, aprender com os erros e evoluir. Vamos agora esperar o jogo contra o Palmeiras e depois a gente volta aqui, né, para comentar, para ver se teve uma evolução. A gente vai ter aí praticamente 12 dias de treinamento, né, 11, 12 dias de treinamento. Então vai ter tempo para a gente parar, pensar, estudar. E nisso vamos ver como que vai ser esse jogo. Acho que ele vai também nos dizer muito sobre a sequência da temporada, né? Claro que não são coisas definitivas, mas um jogo desse tamanho, a gente percebe ali principalmente o mental das atletas, como elas vão estar focadas para um jogo como esse, para virar essa chave, entender que o desempenho não está bom, como elas mesmas estão falando nas entrevistas, e colocar ali a cara a tapa e jogar um jogo importante desse no seu máximo, para a comissão entender o adversário o melhor possível, para entender nossos erros o melhor possível e fazer um grande jogo. E é isso. Acho que o que eu queria falar é mais ou menos isso. E a gente volta no próximo jogo aí para entender um pouco mais. Beleza? Valeu!